Neste vídeo eu vou falar sobre os sons das consoantes em final de palavra. Então, vem comigo! Algumas consoantes modificam o som quando estão no final da palavra, mas não se preocupe que eles são apenas 8 sons. E são eles: o K, o P, o T, o M, o N, o NG, o Y e o W. Essas consoantes são praticamente divididas em dois grupos, que são as consoantes vivas ou contínuas e as consoantes mortas ou que param. E basicamente, no caso, isso quer dizer que essas consoantes que são consideradas vivas ou contínuas, você consegue continuar pronunciando o som. Como, por exemplo, a palavra gin. Dá para você pegar e falar gin e arrastar esse N eternamente. O diferente do que acontece com as consoantes que param ou consoantes mortas, que não tem como você continuar. Como, por exemplo, se eu pegar a palavra job, não tem como você pegar e fazer job, não é possível continuar a palavra, então é uma consoante que para. Essas consoantes que param, elas vão ter uma pronúncia diferente do que a gente está acostumado. Então, diferentemente do português ou mesmo do inglês. No caso, a gente quando pega uma consoante no final, né, a gente tem mania de colocar um izinho ali. Como, por exemplo, Facebook ou hot dog. A gente sempre coloca um i no final. Também é diferente do inglês, onde eles pronunciam, eles meio que assopram a última letra. Então, por exemplo, a palavra cat, tipo, vai ficar aquele cat, tem aquele t no final. O tailandês não é assim. No tailandês, essas consoantes, elas não são pronunciadas por completo. Você vai começar a pronunciar ela e vai parar. Então, por exemplo, a palavra jo. Você não vai pronunciar jopi, se fosse em português, como a gente costuma, nem jop, como seria em inglês, né? Jop, que solta o arzinho. Ela vai ser simplesmente jop, jop, e parou ali. Não vai ter nenhuma soltura de ar, nem nada disso. Então, todas essas consoantes mortas, elas vão ser pronunciadas dessa maneira. Por exemplo, se fosse com a palavra cat, né? Se fosse português, a gente falaria cat, em inglês, cat. Em tailandês, se eles pronunciassem, seria tipo cat. Não pronuncia o T, tipo, começa, mas não termina o T. É basicamente isso. Então aqui vamos começar com o final K. Todas essas consoantes aqui, quando estão no final de uma palavra, vão ter o som de K. E sim, o G, que é o gogai, vai ter som de K quando estiver no final de uma palavra. Exemplos: rak ou ma. Você viu que não é pronunciado, não era aqui, nem maqui, nem rak ou mak. Não, é rak, mak. Som final P. Todas essas consoantes aqui no final de uma palavra vão ter o som de P. E sim, o F, o B e o BP, que seria o pó bai mai, o pó plá e o fó fan, vão ter som de P quando estão no final de uma palavra. Exemplos de palavra: jo, ka. Som final T. Sim, todas essas consoantes aqui vão ter som de T quando estão no final de uma palavra. E sim, o J, o CH, o D, o DT, o S, todos vão ter som de T quando estão no final de uma palavra. Então aqui o Jojan, Shoshan, Soso, Dodé, Sosala, Sorusi, Sosua e Topatak. Todas vão ter som de T. Exemplos com o final T, cor. E aqui o exemplo em que o S no final vai ficar com som de T é a palavra pisse. Então aqui, esse sorusi vai ter som de T, não vai ser pisses, vai ser pisse. Som final M. O som final M é representado somente pela moma e é só um M mesmo, só que diferentemente do nosso português, que a gente costuma pronunciar o M com a boca aberta. Por exemplo, falem. A gente fala falem e deixa a boca aberta. No tailandês, o M é pronunciado com a boca fechada. Tipo, você fecha no final. Por exemplo, a palavra sam. Então, é sam. Igual no inglês. No inglês também é fechado o M. Então, no tailandês, o M também você fecha a boca no final. Exemplos: sam ou som. Então, aí, ó, é som.
Fechou? Não é som, é som. O som NG. O NG é representado somente pelo ngongu, e é um som que a gente meio que não tem no português, mas ele é igual ao inglês, como por exemplo na palavra king. Então ele é esse finalzinho. Uma dica para pronunciar, igual nessa palavra mesmo, king, a sua língua, a parte de trás da língua, ela vai encostar no céu da boca. Então ele não tem um som igual ao nosso N, ele é um pouquinho diferenciado. Então tipo, você pode perceber quando você pronuncia king, que encosta lá atrás. E é assim que vai ser pronunciado esse NG, encostando a parte de trás da língua no céu da boca. Exemplos de palavra: song ou game. Som final N. Essas consoantes aqui, quando no final vão ter som de N, e sim, o L e o R vai ter som de N também. Então aqui o lolin e o rorua e o lodulá, todos vão ter som de N quando estão no final de uma palavra. E aqui um exemplo disso é essa palavra aqui, que pela lógica você leria ball, porque é um L no final, mas na verdade é pronunciado bon. Sim, bon. Outro exemplo, a palavra ahan, não é ahar, é ahan, N no final. Som final Y, esse som é basicamente pronunciado igual ao nosso I, então não tem muito segredo. Ele é só representado pela yoya, só isso. Então, um exemplo, Roy, é igual ao nosso I. Sim. Se você está gostando do vídeo, do conteúdo, não se esqueça de, por favor, dar like, comentar, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho para eu poder continuar fazendo vídeos como esse. Som final W. Aqui temos somente o ON, e o som dele é parecido com o W em inglês mesmo, que tem um som meio parecendo um U. Às vezes fica uma coisa entre um O e um U. Eu já vi transliteração estando colocada como O, inclusive eu acho que eu já cheguei a fazer isso também, para ficar mais fácil de pronunciar, ou U mesmo. Então, fica mais ou menos algo entre esses dois. Exemplos: Léo, Ryu. E as 6 consoantes que não podem ser utilizadas como som final, e são essas daqui, que é o Shohin, Shoshi, Popun, Fofá, Hohi e Honoku. E elas aqui você nunca vai ver no final de uma palavra, porque não pode. E eu creio que agora finalmente terminamos as consoantes. Ainda tem uma coisa quando elas têm mais de uma consoante seguida, mas isso eu vou deixar para depois, quando a gente começar a formar as palavras. Mas é claro que não tem como formar palavras sem as vogais, então por isso eu te recomendo ver este vídeo aqui, onde eu vou começar a ensinar sobre as vogais. E até mais, fique em foco!